Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, neste canal eu trago resumos de livros e teses com temas relacionados à soberania, tecnologia, economia e filosofia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembrando que neste vídeo eu não exponho as minhas opiniões, e sim sou o mais fiel possível ao autor do livro. Então, antes de começar o vídeo, eu quero te passar um recado rapidamente, é que na descrição do vídeo e no comentário fixado, você encontra o link para a central de mídias do canal, onde você encontra o link à Toca do Sagaz, que é a comunidade onde eu compartilho conteúdos extras e complementares aos conteúdos postados aqui no canal. Lá também, nos próximos dias, eu vou estar compartilhando o curso sobre Bitcoin. Se você não sabe absolutamente nada a respeito do tema, ou é iniciante mesmo, vale a pena você acessar a comunidade e é esse curso completo que será gratuito. A comunidade é gratuita, o link você encontra na descrição, no central de mídias do canal. Então o resumo de hoje será sobre o livro A Anatomia do Estado, de Murray Rothbard. Capítulo 1. No primeiro capítulo, Rothbard começa atacando uma ideia que, segundo ele, está profundamente enraizada na sociedade. A ideia de que o Estado representa naturalmente o povo e de que o governo e a sociedade seriam praticamente a mesma coisa. Para o autor, essa confusão é extremamente perigosa porque impede as pessoas de enxergarem claramente o que o Estado realmente é e como ele funciona. Rothbard afirma que ao longo da história o Estado foi tratado como uma instituição quase sagrada. Algumas pessoas o enxergam como o ápice da civilização, enquanto outras o consideram apenas uma organização necessária para resolver problemas sociais. Mesmo quando criticam o governo, ainda assim acreditam que ele é indispensável. Segundo o autor, quase todo mundo parte do pressuposto de que o Estado existe para servir a população. É justamente essa visão que ele quer desmontar. Logo no início, Rothbard critica uma frase muito comum nas democracias modernas: nós somos o governo ou nós somos o Estado. Para ele, essa ideia funciona como uma espécie de ilusão coletiva. Quando as pessoas acreditam nisso, passam a enxergar qualquer ação do Estado como se fosse uma ação da própria sociedade contra si mesma, e não como uma ação de um grupo específico exercendo poder sobre outros indivíduos. O autor argumenta que essa linguagem cria uma camuflagem ideológica. Segundo ele, quando o governo aumenta impostos, cria dívidas públicas, prende pessoas ou obriga cidadãos a fazer algo, tudo isso deixa de parecer uma imposição externa e passa a ser tratado como algo que nós mesmos decidimos. Na visão de Rothbard, isso distorce completamente a realidade. Ele dá exemplos extremos para mostrar o problema dessa lógica. Se o governo cobra impostos de um grupo para beneficiar outro, costuma-se dizer que a sociedade está ajudando a si mesma. Se o Estado cria uma dívida pública, fala-se que devemos a nós mesmos. E se o governo pune alguém, isso seria interpretado como a própria sociedade agindo sobre si mesma. Para Rothbard, essa forma de pensar elimina a distinção entre governantes e governados. O autor insiste que o Estado não é equivalente ao povo. Ele afirma que o governo e sociedade são coisas diferentes. A sociedade é formada pelas relações naturais entre indivíduos, famílias, amizades, empresas, trocas voluntárias, cultura, comércio e cooperação social. Já o Estado seria uma instituição separada composta por pessoas que exercem poder político sobre outras. Mesmo em uma democracia, Rothbard argumenta que o governo não representa verdadeiramente cada indivíduo. Ele critica fortemente a ideia de representação democrática. Segundo ele, um representante real deveria obedecer diretamente às ordens de quem representa e poderia ser removido imediatamente se agisse contra a vontade dessa pessoa. Como isso não acontece nas democracias modernas, ele conclui que os políticos não são representantes genuínos no sentido literal da palavra. Rothbard então faz um argumento central do capítulo. Mesmo que a maioria apoiasse uma determinada ação do governo, isso não transformaria automaticamente essa ação em algo justo ou voluntário. Ele usa um exemplo hipotético de uma maioria decidindo prejudicar uma minoria. Para o autor, se 70% das pessoas decidissem violentar os direitos dos outros 30%, isso continuaria sendo agressão, mesmo que tenha sido aprovado democraticamente. A votação
não mudaria a natureza da ação. Com isso, Hofbauer quer mostrar que a democracia não elimina o problema da coerção. Na visão dele, o fato de uma decisão ter apoio da maioria não significa que ela seja voluntária para todos. Essa crítica leva ao ponto mais importante do capítulo, a definição de Estado. Segundo Hofbauer, o Estado é a instituição que reivindica para si o monopólio do uso legítimo da força dentro de um território. Isso significa que apenas o Estado pode utilizar violência de maneira considerada legal. Se um cidadão comum fizer algo que o Estado faz regularmente, como cobrar dinheiro sob ameaça de punição, isso será considerado crime. Mas quando o próprio Estado faz a mesma coisa, isso passa a ser chamado de tributação, legislação ou aplicação da lei. Para o autor, essa diferença não é moral, mas apenas institucional. Hofbauer afirma que o Estado se diferencia de todas as outras organizações da sociedade porque não obtém seus recursos por meios voluntários. Empresas privadas, trabalhadores, comerciantes e indivíduos comuns precisam convencer outras pessoas a trocar dinheiro por produtos ou serviços, ou seja, precisam de consentimento. O Estado, por outro lado, obtém receita por meio da coerção. Segundo ele, impostos não são pagamentos voluntários. O cidadão não pode simplesmente recusar sem sofrer consequências. Se não pagar, o Estado pode aplicar multas, tomar propriedades, bloquear contas, prender pessoas ou usar força física. Por isso, Hofbauer considera os impostos uma forma de arrecadação coercitiva. Aqui aparece uma das distinções fundamentais do pensamento do autor: a diferença entre relações voluntárias e relações impostas. Para Hofbauer, as relações voluntárias acontecem quando duas pessoas concordam livremente com uma troca. Um cliente compra algo porque quer. Um trabalhador aceita um emprego porque decidiu aceitar. Um comerciante vende um produto porque ambas as partes acreditam que sairão beneficiadas. Já a relação estatal seria diferente porque envolve obrigatoriedade. O cidadão não escolhe livremente participar do sistema estatal. Ele nasce sob determinada autoridade política e é obrigado a obedecer suas regras independentemente de consentimento individual. Segundo Hofbauer, essa ausência de escolha transforma a relação entre Estado e indivíduo em uma relação baseada em coerção. O autor também critica fortemente a ideia de setor público versus setor privado. Na visão tradicional, o setor público seria apenas outra parte da sociedade, assim como empresas ou organizações privadas. Hofbauer rejeita completamente essa interpretação. Para ele, existe uma diferença fundamental entre os dois. O setor privado funciona através de trocas voluntárias. Pessoas só conseguem renda produzindo algo que outros desejam adquirir livremente. Já o setor público obtém recursos através da força política. Essa diferença para Hofbauer é essencial. Ele argumenta que toda a estrutura do Estado depende da capacidade de obrigar indivíduos a entregar recursos independentemente de sua vontade. Por isso, ele considera incorreto tratar o governo e sociedade como se fossem partes equivalentes de uma mesma coisa. Outro ponto importante do capítulo é a crítica à ideia de consentimento político. Hofbauer questiona a noção de que os cidadãos realmente consentem com o poder estatal apenas por viverem em determinado país ou participarem de eleições. Para ele, consentimento verdadeiro exige possibilidade real de recusa sem punição. Se alguém não pode rejeitar determinada autoridade sem sofrer consequências, então não existe consentimento genuíno. Esse raciocínio leva o autor a uma conclusão bastante radical. O Estado se sustenta não principalmente pelo consentimento voluntário, mas pela aceitação cultural e psicológica da sua autoridade. Segundo Hofbauer, as pessoas foram ensinadas desde cedo a enxergar o Estado como algo natural, inevitável e moralmente legítimo. Por isso, raramente questionam sua estrutura básica. No final do capítulo, o autor reforça sua tese principal: o Estado não é a sociedade, não é o povo e não é uma extensão natural das relações humanas voluntárias. Para Hofbauer, o Estado é uma instituição separada da sociedade, caracterizada principalmente por duas coisas: o monopólio da violência, a obtenção coercitiva de recursos. Todo o restante do livro será desenvolvido a partir dessa definição.
Segundo ele, apenas quando as pessoas abandonam a ideia de que o Estado somos nós é que conseguem analisar o poder político de maneira clara e racional. Capítulo 2. No segundo capítulo, Hofbauer aprofunda a definição do Estado apresentada anteriormente. Depois de explicar o que o Estado não é, ele passa a responder diretamente à pergunta principal. Afinal, o que o Estado realmente é? Segundo Hofbauer, para compreender isso, é necessário abandonar as visões idealizadas que tratam o governo como uma entidade criada para proteger naturalmente o bem comum. Em vez disso, ele tenta analisar o Estado de maneira histórica, econômica e estrutural. O autor afirma que existem basicamente duas formas pelas quais os seres humanos conseguem obter riqueza e recursos para sobreviver: através da produção e da troca voluntária ou através da apropriação coercitiva daquilo que outros produziram. Essa distinção é o coração do capítulo e talvez a ideia mais importante de todo o livro. Hofbauer toma essa divisão do sociólogo alemão Franz Oppenheimer, que diferenciava o meio econômico do meio político. O autor considera essa separação fundamental porque, na visão dele, ela permite entender a diferença entre sociedade produtiva e poder estatal. O primeiro é o chamado meio econômico. O meio econômico corresponde à produção voluntária de riqueza. É o modo pelo qual as pessoas normalmente sobrevivem em sociedade, trabalhando, produzindo, trocando, cooperando e comercializando bens e serviços. Quando um agricultor planta alimentos, quando um mecânico conserta carros, quando um professor ensina ou quando um comerciante vende produtos, tudo isso faz parte do meio econômico. Nesse sistema, as relações são voluntárias. Uma pessoa oferece algo que outra deseja adquirir. Ambas concordam livremente com a troca porque acreditam que sairão beneficiadas. O trabalhador aceita o salário porque considera vantajoso. O cliente compra porque deseja o produto. Segundo Hofbauer, esse tipo de interação gera cooperação social e aumento da riqueza. O mercado, portanto, seria um sistema de colaboração entre indivíduos. Na visão do autor, o livre mercado não funciona através da violência, mas através do consentimento mútuo. Para enriquecer, alguém precisa produzir algo que outras pessoas valorizem. Hofbauer considera esse processo produtivo a base da civilização. Mas existe outro caminho para adquirir riqueza: o meio político. Enquanto o meio econômico produz riqueza, o meio político se apropria da riqueza já produzida por outros. Segundo Hofbauer, o meio político consiste na tomada coercitiva de recursos sem consentimento voluntário da vítima. Em vez de o produzir, o indivíduo ou o grupo usa a força, ameaça ou dominação para obter aquilo que deseja. O autor cita exemplos simples para explicar isso. Um ladrão que rouba alguém na rua utiliza um meio político. Um invasor que saqueia uma cidade conquistada também. Uma tribo guerreira que domina outra e exige tributos está usando esse mesmo mecanismo. A grande diferença, segundo Hofbauer, é que o Estado transforma esse processo em algo permanente, organizado e institucionalizado. É exatamente aqui que surge sua definição central do Estado. Para o autor, o Estado é a organização social do meio político, ou seja, o Estado seria a instituição que monopoliza a apropriação coercitiva de riqueza dentro de determinado território. Enquanto criminosos comuns roubam de maneira esporádica e insegura, o Estado realizaria esse processo de forma contínua, organizada, legitimada e protegida por leis criadas por ele próprio. Hofbauer argumenta que a tributação é o exemplo mais evidente disso. Na visão do autor, impostos não são trocas voluntárias. O cidadão não escolhe livremente se deseja pagar. Caso se recuse, o governo pode puni-lo com multas, apreensão de bens, prisão ou uso da força física. Por isso, Hofbauer interpreta os impostos como uma forma institucionalizada de expropriação. Segundo ele, a diferença entre um assaltante comum e o Estado não está na natureza do ato, mas na escala, organização e legitimidade política atribuída ao governo. O autor afirma que isso cria uma estrutura permanente de transferência de riqueza dos produtores para o aparato estatal. O autor afirma que isso cria uma estrutura permanente de transferência de riqueza dos produtores para o aparato estatal. É nesse ponto que aparece uma das expressões mais fortes do capítulo. Hofbauer descreve o Estado como um parasita.
Na visão dele, o Estado não cria riqueza própria, ele depende necessariamente da produção realizada pela sociedade. Assim como um parasita depende do organismo hospedeiro para sobreviver, o Estado dependeria do setor produtivo privado para continuar existindo. Isso significa que a produção sempre vem antes da tributação. O governo não pode arrecadar nada se alguém antes não tiver produzido riqueza. Portanto, segundo Rothbard, o mercado e a cooperação social precedem historicamente o Estado. Esse argumento é muito importante porque o autor quer inverter uma ideia comum, a noção de que o governo cria economia ou torna possível a existência da sociedade. Rothbard sustenta exatamente o contrário. Segundo ele, as sociedades humanas já realizavam trocas, produziam riqueza e desenvolviam comércio muito antes do surgimento dos estados modernos. O governo surgiria depois, apropriando-se de parte dessa produção. O autor afirma que o Estado não constrói a civilização, ele se instala sobre uma civilização já existente. Depois dessa análise econômica, Rothbard passa para uma explicação histórica da origem do Estado. Aqui ele rejeita completamente a famosa teoria do contrato social defendida por filósofos como Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Segundo a teoria do contrato social, o Estado teria surgido quando indivíduos decidiram voluntariamente abrir mão de parte de sua liberdade em troca de segurança e ordem. Rothbard considera essa explicação um mito político. Na visão dele, os estados reais não nasceram de acordos voluntários entre indivíduos iguais. Historicamente, os governos surgiram através da conquista, da guerra e da dominação. O autor descreve um padrão histórico recorrente. Um grupo conquista outro pela força e passa a exigir tributos contínuos da população derrotada. Em vez de matar todos os vencidos, os conquistadores percebem que é mais vantajoso mantê-los vivos para explorá-los economicamente. Assim surge o Estado. Segundo Rothbard, o saque deixa de ser ocasional e se torna permanente. A expropriação passa a ser regular, organizada e institucionalizada. O autor argumenta que os primeiros governos foram essencialmente grupos conquistadores estabelecidos sobre populações submetidas. Dessa forma, o Estado nasce ligado à guerra, à conquista territorial, à dominação militar, ao saque sistemático. Na interpretação de Rothbard, a história política é basicamente a história de grupos utilizando o meio político para viver às custas do trabalho de outros. Isso também explica, segundo ele, por que o Estado busca continuamente expandir poder e arrecadação. Como depende da riqueza produzida pela sociedade, o aparato estatal possui incentivo permanente para aumentar controle sobre recursos econômicos. O autor reforça que o Estado não opera segundo as mesmas regras do mercado. Uma empresa privada só consegue sobreviver se atender consumidores voluntariamente. Caso ofereça um serviço ruim, perde clientes e pode falir. O Estado, porém, não depende desse tipo de consentimento econômico. Ele pode continuar arrecadando mesmo quando seus serviços não são rejeitados, porque possui o monopólio da coerção. Segundo Rothbard, isso cria uma diferença estrutural profunda entre setor privado e setor público. Enquanto o mercado funciona pela troca voluntária, o Estado opera pela capacidade de obrigar. O autor também afirma que isso altera completamente os incentivos internos dessas instituições. No mercado, riqueza vem da produção. No Estado, riqueza vem da arrecadação coercitiva. Por isso, Rothbard considera impossível analisar governo e mercado como instituições equivalentes. Outro ponto importante do capítulo é a relação entre propriedade privada e liberdade. Na visão do autor, os direitos de propriedade são essenciais porque garantem ao indivíduo controle sobre aquilo que produziu ou adquiriu voluntariamente. O Estado, entretanto, estaria constantemente interferindo nesse processo ao transferir riqueza por meio da tributação e da regulamentação. Assim, para Rothbard, existe um conflito permanente entre produção privada e expansão estatal. No final do capítulo, o autor resume sua tese principal. O Estado não é resultado natural da cooperação humana, mas da institucionalização, da conquista e da expropriação. Enquanto a sociedade produz riqueza por meio da cooperação voluntária, o Estado vive da apropriação coercitiva dessa riqueza. Por isso, Rothbard define o Estado como a organização do meio político,
um sistema permanente de obtenção de recursos através do monopólio da força. Capítulo 3. Neste capítulo, Hofbauer tenta responder uma pergunta fundamental: se o Estado depende da coerção e da apropriação de recursos da sociedade, como ele consegue durar por tanto tempo sem enfrentar resistência permanente da população? Para o autor, essa é uma das questões mais importantes da teoria política. Segundo Hofbauer, nenhum governo conseguiria sobreviver durante muito tempo utilizando apenas violência física. Mesmo os regimes mais autoritários não possuem policiais e soldados suficientes para controlar toda a população continuamente apenas pela força. Por isso, ele afirma que o Estado precisa de algo ainda mais importante do que armas: legitimidade. A ideia central do capítulo é justamente essa. O poder do Estado depende muito mais da aceitação psicológica e ideológica da população do que da violência direta. Na visão do autor, os governos só conseguem existir porque grande parte das pessoas acredita que eles possuem autoridade legítima. As pessoas obedecem às leis não apenas porque têm medo de punição, mas porque foram ensinadas a considerar o Estado algo necessário, correto ou inevitável. Segundo Hofbauer, esse apoio pode assumir diferentes formas. Alguns indivíduos apoiam sinceramente o governo, outros apenas aceitam sua autoridade por hábito. Muitos acreditam que o Estado representa a sociedade como um todo, outros simplesmente pensam que não existe alternativa possível. Mas, independentemente do motivo, o resultado é o mesmo: a população obedece. O autor argumenta que essa aceitação coletiva é indispensável para qualquer sistema político. Ele cita a ideia do filósofo francês Etienne de la Boétie, que questionava como uma minoria consegue governar milhões de pessoas. Segundo Hofbauer, a resposta está justamente na cooperação psicológica dos governados. Se a maioria deixasse de acreditar na legitimidade do Estado, o governo perderia sua base de sustentação. Por isso, segundo o autor, os Estados sempre dedicaram enormes esforços à propaganda e ao controle ideológico. É aqui que entra um dos pontos mais importantes de todo o capítulo: a aliança entre Estado e intelectuais. Hofbauer afirma que os intelectuais exercem papel central na manutenção do poder político. Segundo ele, o Estado precisa constantemente convencer a população de que sua autoridade é legítima, seus governantes são necessários, suas ações beneficiam a sociedade, a obediência é moralmente correta. E quem realiza esse trabalho seriam justamente os intelectuais. O autor usa o termo intelectuais de maneira ampla. Isso inclui professores, jornalistas, escritores, especialistas, artistas, comentaristas, cientistas políticos, líderes religiosos, acadêmicos, formadores de opinião. Na visão de Hofbauer, esses grupos ajudam a moldar a forma como a sociedade enxerga o poder político. Segundo o autor, o Estado e os intelectuais desenvolvem uma relação mutuamente vantajosa. O governo precisa de legitimidade ideológica, já os intelectuais frequentemente recebem prestígio, influência, financiamento, cargos públicos, segurança econômica, espaço institucional. Hofbauer afirma que, historicamente, muitos intelectuais dependeram direta ou indiretamente do apoio estatal. Em épocas antigas, isso acontecia através da religião oficial e das cortes reais. Em períodos modernos, ocorreria por meio de universidades públicas, financiamento estatal, burocracias técnicas e instituições ligadas ao governo. Segundo o autor, isso cria incentivos para que intelectuais defendam ou racionalizem a expansão do poder estatal. Ele argumenta que o trabalho desses grupos consiste em transformar dominação política em algo moralmente aceitável. Para Hofbauer, o Estado não pode simplesmente admitir que vive da coerção. Ele precisa justificar sua existência através de narrativas ideológicas. Por isso, ao longo da história, diferentes ferramentas foram usadas para legitimar o poder político. A primeira delas é a religião. Durante séculos, muitos reis afirmavam governar por vontade divina. O chamado direito divino dos reis ensinava que a autoridade do monarca vinha diretamente de Deus. Assim, obedecer ao governante deixava de ser apenas uma obrigação política e se transformava em dever religioso. Segundo Hofbauer, isso fortalecia enormemente o poder estatal porque a desobediência passava a ser vista não apenas como um crime, mas também como um pecado.
Os governantes eram retratados como escolhidos divinos e questionar sua autoridade podia significar questionar a própria ordem sagrada. Com o avanço da secularização, porém, o autor afirma que novas formas de legitimação surgiram. Uma das principais é o nacionalismo. Segundo Hofbauer, o nacionalismo político procura identificar o povo com o Estado. A população passa a enxergar governo e nação como se fossem a mesma coisa. Dessa forma, criticar o governo pode ser apresentado como ataque ao próprio país. O autor considera isso extremamente poderoso porque cria vínculo emocional entre indivíduos e aparato estatal. Símbolos nacionais, bandeiras, hinos, cerimônias patrióticas e discursos sobre unidade nacional ajudam, segundo ele, a fortalecer essa identificação. Assim, quando o Estado entra em guerra, aumenta impostos ou amplia poder, muitas pessoas passam a interpretar essas ações como defesa da própria coletividade. Hofbauer acredita que isso reduz a resistência popular. Outra ferramenta importante seria a tradição. Segundo o autor, muitos governos utilizam o argumento de que determinadas instituições devem continuar existindo simplesmente porque sempre foi assim. A antiguidade de uma prática é apresentada como prova de sua legitimidade. Hofbauer critica fortemente essa lógica. Para ele, o fato de uma instituição existir há muito tempo não prova que ela seja justa ou necessária. Mas, segundo o autor, a tradição possui enorme força psicológica porque as pessoas tendem a aceitar mais facilmente aquilo que consideram familiar ou historicamente consolidado. O capítulo também critica o coletivismo. Na visão de Hofbauer, o coletivismo enfraquece a percepção do indivíduo como ser independente e fortalece a ideia de submissão ao grupo. O autor afirma que o Estado frequentemente estimula a ideia de que o indivíduo deve sacrificar seus próprios interesses em nome de entidades abstratas como sociedade, nação, povo, coletivo, bem comum. Segundo Hofbauer, isso facilita a expansão do poder político porque a oposição individual passa a ser vista como egoísmo ou traição social. Ele argumenta que o coletivismo cria pressão moral contra qualquer forma de dissidência. Outra ferramenta ideológica importante seria o determinismo histórico. Segundo o autor, muitas teorias políticas apresentam o Estado como inevitável. As pessoas são levadas a acreditar que sempre existiu o governo, sempre existirá, não há alternativa possível, a organização estatal é uma consequência natural da história. Hofbauer chama isso de fatalismo político. Na visão dele, esse tipo de pensamento reduz a disposição das pessoas para questionar o poder estatal. Se algo parece inevitável, deixa de ser analisado criticamente. O autor também descreve um mecanismo psicológico que considera extremamente importante: a indução de culpa moral. Segundo Hofbauer, muitos discursos políticos procuram retratar o sucesso econômico privado como algo moralmente suspeito. Lucro passa a ser associado à ganância, riqueza vira sinal de egoísmo, empresários são retratados como exploradores. Enquanto isso, o Estado é apresentado como representante do interesse coletivo e da moralidade pública. O autor argumenta que isso cria um contraste simbólico. O setor privado seria egoísta, o governo seria altruísta. Na visão de Hofbauer, essa narrativa ajuda a justificar transferências coercitivas de riqueza. As pessoas passam a aceitar mais facilmente impostos elevados, regulações e expansão estatal porque sentem culpa em relação à prosperidade privada. Outro ponto muito importante do capítulo é a crítica ao cientificismo. Segundo Hofbauer, nas sociedades modernas, o Estado deixou de depender principalmente da religião para legitimar sua autoridade e passou a utilizar a linguagem da ciência e da técnica. Governos modernos frequentemente se apresentam como organizações dirigidas por especialistas. Economistas, burocratas, técnicos, planejadores e cientistas políticos passam a ser tratados como autoridades quase incontestáveis. O autor argumenta que isso cria uma nova forma de legitimidade. As decisões estatais deixam de ser apresentadas como simples escolhas políticas e passam a parecer conclusões científicas inevitáveis. Hofbauer critica especialmente o uso de linguagem técnica complexa para justificar a expansão do poder estatal. Segundo ele, conceitos econômicos difíceis, jargões burocráticos e argumentos tecnocráticos muitas vezes servem para esconder ações coercitivas através de aparência científica. Na visão do autor, isso afasta o cidadão comum do debate político e aumenta a dependência em relação aos especialistas. O Estado passa então a parecer uma instituição altamente técnica, racional e indispensável.
Hofbauer afirma que todas essas ferramentas ideológicas possuem o mesmo objetivo: preservar a legitimidade do poder estatal. Segundo ele, o Estado precisa constantemente convencer a população de que ele é necessário, ele é moral, ele é inevitável, ele representa o interesse coletivo. Sem essa crença, o aparato político perderia a estabilidade. O autor conclui que a força física, sozinha, nunca seria suficiente para sustentar um governo por longos períodos. A permanência do Estado depende principalmente da aceitação ideológica produzida por intelectuais, instituições culturais e mecanismos de propaganda. Assim, para Hofbauer, o poder político não se mantém apenas através da coerção material, mas também através do controle das ideias, das narrativas e da percepção pública da realidade. Capítulo 4. Neste capítulo, Hofbauer procura responder a seguinte pergunta: se tantas sociedades criaram constituições, leis e mecanismos para limitar o poder político, por que o Estado continua crescendo continuamente? Para Hofbauer, existe uma tendência estrutural do próprio Estado de ultrapassar qualquer limite imposto a ele. Na visão do autor, o poder político possui uma dinâmica natural de crescimento. Sempre que recebe oportunidade, o Estado busca mais recursos, mais autoridade, mais controle, mais centralização. Por isso, segundo Hofbauer, praticamente todos os mecanismos criados para limitar governos acabam com o tempo sendo absorvidos e utilizados pelo próprio Estado para fortalecer sua legitimidade. Essa é a ideia central do capítulo. O autor começa mostrando que, historicamente, várias teorias políticas surgiram com a intenção de conter o poder estatal. Porém, segundo ele, quase todas acabaram sendo transformadas em ferramentas de expansão política. Hofbauer utiliza bastante as ideias do filósofo francês Bertrand de Juvenil, que afirmava que o poder possui enorme capacidade de absorver instituições originalmente criadas para restringi-lo. Um dos primeiros exemplos apresentados é o conceito de soberania. Originalmente, em muitos períodos da Europa medieval, acreditava-se que o rei deveria obedecer a leis superiores, especialmente leis divinas. A autoridade política não seria absoluta. O governante estaria submetido a limites morais e religiosos. Mas, segundo Hofbauer, esse conceito acabou sendo invertido. Em vez de limitar o rei, a ideia de soberania passou gradualmente a justificar a autoridade absoluta. Os monarcas começaram a afirmar que toda a soberania estava concentrada no próprio Estado. Assim, um conceito criado para restringir o poder político acabou servindo para fortalecê-lo. O autor afirma que o mesmo processo aconteceu com a democracia. Inicialmente, a democracia parlamentar surgiu como tentativa de limitar o poder dos reis absolutos. O parlamento deveria funcionar como barreira contra abusos da monarquia. No entanto, segundo Hofbauer, o resultado final foi diferente. Com o tempo, o parlamento deixou de ser um limite do Estado e passou a fazer parte essencial do próprio aparato estatal. A ideia de vontade popular começou então a ser usada para justificar a expansão do poder político. Segundo o autor, o Estado passou a dizer: o povo decidiu, a maioria aprovou, a democracia exige. Assim, a democracia, que deveria limitar o poder, passou a funcionar como uma nova fonte de legitimidade para esse mesmo poder. Hofbauer afirma que algo parecido ocorreu com a teoria dos direitos naturais. Pensadores liberais clássicos, como John Locke, defendiam direitos individuais como barreiras contra a ação estatal. Mas, segundo o autor, o próprio Estado passou gradualmente a redefinir esses direitos. Direitos originalmente entendidos como proteção contra a coerção, como propriedade e liberdade individual, começaram a ser substituídos por novos direitos dependentes da ação estatal, como direito ao emprego, direito a benefícios, direito a serviços públicos, direito à redistribuição. Na visão de Hofbauer, isso ampliou ainda mais o alcance político do governo. Depois dessa análise histórica, o autor entra no tema principal do capítulo, a crítica ao constitucionalismo. Hofbauer reconhece que constituições foram criadas com a intenção de limitar o poder estatal. Em especial, ele menciona a Constituição dos Estados Unidos como uma das tentativas mais ambiciosas de impor restrições formais ao governo. A ideia parecia simples: definir claramente os poderes do Estado, criar regras fixas, impedir abusos, proteger liberdades individuais. Mas Hofbauer acredita que existe um problema fundamental nesse sistema. Quem interpreta a Constituição? Segundo o autor, a resposta destrói toda a ideia de limitação real.
o próprio Estado interpreta os limites impostos a ele. Ou seja, o governo se torna juiz da sua própria autoridade. Para Hofbauer, isso cria um conflito inevitável de interesses. Ele compara essa situação a alguém acusado de um crime sendo autorizado a julgar o próprio caso. Na visão do autor, nenhum sistema de limitação pode funcionar adequadamente quando a instituição limitada possui o poder final de interpretação. É nesse contexto que Hofbauer desenvolve uma crítica extremamente importante à Suprema Corte e à revisão judicial. Muitas pessoas acreditam que tribunais constitucionais existem para impedir abusos do governo. Porém, segundo o autor, na prática ocorre exatamente o contrário. Hofbauer argumenta que a revisão judicial frequentemente funciona não como um mecanismo de limitação, mas como um instrumento de legitimação do crescimento estatal. Quando a Suprema Corte declara uma ação governamental constitucional, isso dá aparência de legalidade e legitimidade à expansão do poder político. Segundo o autor, o efeito psicológico é enorme. Mesmo indivíduos desconfiados do governo tendem a aceitar medidas estatais quando elas recebem aprovação judicial. A decisão dos tribunais cria a sensação de que o governo está agindo dentro das regras, os limites constitucionais foram respeitados, tudo continua legítimo. Assim, segundo Hofbauer, a revisão judicial ajuda a reduzir resistência popular. O autor cita o jurista americano Charles Black Jr., que afirmava que uma das funções mais importantes da Suprema Corte era justamente legitimar o poder governamental. Hofbauer considera essa observação extremamente reveladora. Segundo ele, o tribunal não age principalmente como freio ao Estado, mas como instituição que ajuda a convencer a população de que a expansão estatal continua sendo constitucional. O autor usa como exemplo histórico o período do New Deal nos Estados Unidos. Inicialmente, parte da Suprema Corte resistiu aos programas de expansão econômica promovidos pelo governo federal durante a presidência de Franklin Roosevelt. Mas, posteriormente, o tribunal passou a validar praticamente toda a nova estrutura de intervenção estatal. Segundo Hofbauer, isso foi decisivo porque transformou políticas antes vistas como questionáveis em ações oficialmente legítimas e constitucionais. A partir daí, o crescimento do governo ganhou enorme aceitação pública. O autor insiste que esse processo demonstra um problema estrutural. Quando o próprio Estado possui a palavra final sobre os limites do seu poder, esses limites inevitavelmente se expandem. É nesse ponto que Hofbauer introduz as ideias de John Calhoun. Calhoun, segundo o autor, foi um dos poucos pensadores que percebeu claramente essa falha do constitucionalismo tradicional. Ele argumentava que uma constituição escrita não basta para limitar o governo. Isso porque os grupos que controlam o poder político sempre terão interesse em interpretar a Constituição de maneira favorável à expansão de sua própria autoridade. Segundo Calhoun, haverá sempre conflitos entre interpretações restritivas e interpretações expansivas da Constituição. Mas, como o grupo dominante controla o aparato estatal, sua interpretação tende a prevalecer. Hofbauer concorda com essa análise. Na visão dele, isso faz com que Constituições sejam gradualmente reinterpretadas até perderem sua função original de limitação. Calhoun, então, propôs a chamada teoria da anulação. Segundo essa ideia, estados individuais deveriam possuir direito de vetar ou recusar leis federais consideradas inconstitucionais. A intenção era criar barreira contra a expansão excessiva do governo central. Hofbauer considera essa proposta intelectualmente importante porque reconhece um problema fundamental. O Estado não pode ser o único juiz de seus próprios limites. No entanto, o autor também critica a solução de Calhoun. Segundo Hofbauer, mesmo governos estaduais continuam sendo estados. Eles também possuem interesses próprios de expansão e exploração. Ou seja, transferir parte do poder para governos regionais não resolve completamente o problema da coerção política. O autor leva então o argumento a uma conclusão ainda mais radical. Se os direitos individuais são realmente fundamentais, então o verdadeiro poder de veto deveria pertencer ao próprio indivíduo. Na visão de Hofbauer, qualquer sistema estatal tende inevitavelmente à centralização e à expansão enquanto possuir o monopólio da força. O capítulo termina reforçando uma tese muito importante do livro. O Estado possui natureza estruturalmente expansionista e anticapitalista. Segundo Hofbauer, isso acontece porque o governo depende da apropriação de riqueza produzida pela sociedade. O crescimento estatal exige aumento de arrecadação, ampliação burocrática, expansão regulatória, maior controle econômico, concentração de autoridade. Assim,
o Estado estaria constantemente em conflito com a autonomia da sociedade civil e do mercado. O autor rejeita completamente a ideia marxista de que o Estado seria apenas instrumento da classe capitalista. Para Hofbauer, ocorre o contrário. O Estado seria uma instituição com interesses próprios, frequentemente em oposição à produção privada e à acumulação independente de riqueza. Segundo ele, o poder político busca continuamente controlar e absorver recursos sociais. No final do capítulo, Hofbauer conclui que nenhuma limitação puramente interna ao próprio Estado tende a funcionar de maneira duradoura. Constituições, tribunais, parlamentos e mecanismos legais acabam sendo gradualmente incorporados pelo próprio aparato estatal e transformados em instrumentos de legitimação da expansão do poder político. Assim, para o autor, o crescimento do Estado não é exceção histórica, mas consequência natural da própria lógica do poder político centralizado. Capítulo 5. Neste capítulo, Hofbauer procura identificar quais são as maiores ameaças à existência do Estado. Depois de explicar como o governo conquista a legitimidade, expande seus poderes e mantém controle sobre a sociedade, o autor passa a analisar aquilo que mais ameaça o poder político. Segundo Hofbauer, o Estado teme acima de tudo qualquer situação que coloque em risco sua continuidade e sua autoridade. Na visão do autor, existem duas ameaças fundamentais: a guerra e a revolução. Esses dois fenômenos possuem algo em comum. Ambos podem destruir ou enfraquecer drasticamente o aparato estatal. A guerra pode resultar na derrota de um governo por outro estado rival. Já a revolução pode destruir o poder político a partir de dentro, através da revolta da própria população governada. Segundo Hofbauer, é justamente por isso que períodos de guerra e crise produzem reações extremamente intensas por parte dos governos. O autor afirma que, quando se sente ameaçado, o Estado mobiliza todos os recursos possíveis: propaganda, patriotismo, censura, militarização, expansão burocrática, repressão, controle econômico. A autopreservação do aparato político torna-se prioridade máxima. Um dos pontos mais famosos do capítulo aparece logo no início: a frase "a guerra é a saúde do Estado". Essa ideia foi formulada pelo escritor americano Randolph Bourne e é apresentada por Hofbauer como uma das observações mais importantes sobre a natureza do poder político. Segundo o autor, a guerra fortalece enormemente o Estado. Em tempos normais, muitas medidas autoritárias encontrariam resistência popular, mas durante guerras ou emergências, a população tende a aceitar controles muito mais amplos em nome da segurança nacional. O medo coletivo cria um ambiente favorável à expansão do poder estatal. Hofbauer argumenta que, durante conflitos, o governo consegue aumentar impostos, controlar a economia, censurar informações, expandir burocracias, limitar liberdades civis, aumentar vigilância, justificar medidas excepcionais. Tudo isso passa a ser apresentado como necessário para a sobrevivência nacional. Segundo o autor, muitas dessas expansões acabam permanecendo mesmo depois do fim da guerra. Ou seja, crises militares frequentemente deixam como herança um Estado maior e mais poderoso. Na visão de Hofbauer, a guerra funciona como um acelerador da centralização política. O governo passa a concentrar mais autoridade porque consegue convencer a população de que circunstâncias extraordinárias exigem poderes extraordinários. É nesse contexto que aparece outro tema central do capítulo: a mobilização ideológica. Segundo Hofbauer, as guerras não são sustentadas apenas com armas e soldados. O Estado também precisa mobilizar emocionalmente a população. Para isso, utiliza a propaganda intensa. O autor afirma que governos procuram constantemente convencer os cidadãos de que defender o Estado equivale a defender a si mesmos. A população é levada a acreditar que governo e povo são a mesma coisa. Interesses do Estado são interesses da sociedade. Obedecer ao governo é um dever patriótico. Segundo Hofbauer, isso reforça a identificação emocional entre indivíduo e aparato estatal. O patriotismo, na visão do autor, frequentemente é utilizado politicamente para reduzir questionamentos e aumentar obediência. Durante guerras, críticas ao governo podem ser apresentadas como antipatriotismo, traição, deslealdade nacional. Isso cria forte pressão social contra a dissidência. Hofbauer argumenta que o Estado utiliza crises para fortalecer a unidade ideológica em torno do poder político. Outra questão importante abordada pelo autor é o recrutamento compulsório. Segundo Hofbauer, o serviço militar obrigatório revela claramente a natureza coercitiva do Estado. O governo afirma estar defendendo os cidadãos, mas ao mesmo tempo obriga indivíduos a lutar mesmo contra sua vontade. Na visão do autor,
isso demonstra uma contradição profunda. Se alguém recusa participar da guerra, o próprio Estado pode prender essa pessoa, puni-la ou forçá-la a combater. Ou seja, o cidadão não possui liberdade real de escolha. Hofbauer utiliza isso para reforçar uma ideia presente em todo o livro. O Estado não depende apenas de consentimento voluntário, mas da capacidade de impor obediência. O autor também afirma que guerras permitem enorme crescimento burocrático. Novas agências são criadas, controles econômicos são ampliados, a arrecadação aumenta, a vigilância cresce. A máquina estatal se expande. E segundo Hofbauer, raramente volta ao tamanho anteriormente depois do conflito. Outro ponto central do capítulo é a análise dos chamados crimes contra o Estado. O autor propõe uma pergunta simples: quais crimes o governo pune com maior intensidade? Segundo Hofbauer, a resposta revela muito sobre as verdadeiras prioridades do aparato estatal. Na visão dele, os crimes considerados mais graves normalmente não são aqueles cometidos contra indivíduos comuns, mas os crimes cometidos contra o próprio Estado. Ele cita exemplos como traição, deserção militar, evasão fiscal, subversão, conspiração política, assassinato de governantes, falsificação de moeda estatal. Segundo o autor, esses delitos frequentemente recebem punições extremamente severas. Isso demonstraria que a principal preocupação do Estado é proteger a si mesmo. Hofbauer chama a atenção especialmente para a evasão fiscal. Na visão dele, o governo trata a recusa em pagar impostos como uma ameaça direta à sua sobrevivência, porque o aparato estatal depende continuamente da arrecadação coercitiva. Sem receita, o Estado perde capacidade de manter burocracia, exército, polícia, administração, poder político. Por isso, segundo Hofbauer, a cobrança de impostos é protegido com um enorme rigor jurídico e policial. O autor também compara o tratamento dado a crimes contra autoridades públicas com o tratamento dado a crimes contra cidadãos comuns. Segundo ele, ataques contra agentes do Estado geralmente recebem respostas muito mais intensas. Isso revelaria uma prioridade estrutural. A preservação do aparato político vem antes da proteção individual. Na visão de Hofbauer, o Estado apresenta sua existência como necessária para proteger os cidadãos, mas suas ações demonstrariam que sua principal preocupação é a autopreservação institucional. Outro tema importante do capítulo é a noção de segurança nacional. Segundo Hofbauer, esse conceito frequentemente é utilizado para justificar a expansão quase ilimitada do poder político. Quando algo é apresentado como questão de segurança nacional, o governo consegue obter apoio para a vigilância, censura, sigilo, repressão, aumento de impostos, restrições de liberdade. O autor acredita que situações de emergência enfraquecem barreiras normais contra abusos de poder. As pessoas tendem a aceitar medidas que normalmente rejeitariam porque sentem medo ou acreditam estar enfrentando ameaça existencial. Hofbauer argumenta que o Estado utiliza frequentemente essa lógica emergencial para ampliar a autoridade. Mesmo quando o perigo diminui, muitos mecanismos de controle permanecem. Na visão do autor, existe uma tendência permanente de crescimento estatal em contextos de crise. O capítulo também reforça a ideia de que o Estado busca constantemente transformar conflitos políticos em questões morais absolutas. Durante guerras, o governo frequentemente apresenta seus objetivos como nobres, seus inimigos como ameaças existenciais, sua autoridade como indispensável. Isso ajuda a mobilizar apoio popular e reduzir a oposição interna. Segundo Hofbauer, intelectuais e meios de comunicação muitas vezes colaboram nesse processo ao reforçar narrativas patrióticas e justificar medidas extraordinárias. O autor considera que a guerra cria um ambiente emocional ideal para a concentração de poder político. No final do capítulo, Hofbauer retoma sua tese central sobre a natureza do Estado. Segundo ele, o governo é uma instituição profundamente preocupada com sua própria sobrevivência. Por isso, pune severamente ameaças ao seu poder, expande a autoridade durante crises, utiliza a propaganda para obter apoio popular, fortalece mecanismos de controle em períodos de guerra e trata sua preservação como prioridade máxima. Assim, na visão do autor, a guerra e as emergências revelam de maneira especialmente clara a verdadeira natureza do poder estatal. Uma instituição que busca continuamente preservar, ampliar e consolidar sua própria autoridade sobre a sociedade. Capítulo 6. Neste capítulo, Hofbauer amplia sua análise do Estado para o cenário internacional. Depois de explicar como o poder político funciona dentro de um território, o autor passa a examinar como diferentes estados se comportam entre si.
Segundo Hofbauer, as relações internacionais não devem ser vistas como relações entre povos, mas como relações entre centros organizados de poder político. Na visão do autor, os governos não agem como representantes naturais da humanidade ou da sociedade global. Eles agem como instituições interessadas em preservar e ampliar sua própria autoridade. Por isso, o cenário internacional seria marcado por competição permanente. O ponto de partida do capítulo é a ideia de que cada Estado possui um monopólio da força dentro de um território específico. Mas, como o planeta é dividido entre vários estados diferentes, surgem inevitavelmente conflitos de interesse entre esses centros de poder. Segundo Hofbauer, dois governos não podem exercer soberania total sobre o mesmo território ao mesmo tempo. Isso cria uma tendência constante à rivalidade. Cada estado busca aumentar influência, expandir poder, fortalecer posição estratégica, ampliar controle territorial, preservar sua autoridade contra rivais. Na visão do autor, essa lógica torna a guerra uma consequência natural da existência de múltiplos estados soberanos. Hofbauer não afirma que todos os governos estão em guerra o tempo todo, mas argumenta que a possibilidade permanente do conflito faz parte da própria estrutura do sistema internacional. Períodos de paz seriam apenas intervalos temporários dentro de uma disputa contínua por poder político. O autor afirma que alianças internacionais também seguem essa lógica. Estados formam coalizões não por amizade genuína, mas por interesses estratégicos temporários. Quando esses interesses mudam, alianças podem desaparecer rapidamente. Assim, as relações internacionais seriam marcadas por equilíbrio instável entre rivalidade e cooperação estratégica. Segundo Hofbauer, a história política mostra repetidamente governos tentando expandir domínios sobre territórios, recursos, rotas comerciais, populações, zonas de influência. Isso acontece porque o poder político tende naturalmente à expansão. O autor considera importante distinguir conflitos entre governos e relações entre indivíduos privados. Na visão dele, pessoas comuns frequentemente possuem interesses pacíficos e cooperativos: comerciar, viajar, trabalhar, trocar produtos, desenvolver relações culturais. Já os estados possuem incentivos diferentes porque operam segundo lógica de poder e controle territorial. Essa distinção é central no capítulo. Hofbauer argumenta que as guerras geralmente não são produzidas diretamente pelas populações civis, mas pelos aparatos estatais. Os indivíduos normalmente desejam estabilidade para continuar suas atividades econômicas e sociais. Já os governos frequentemente possuem incentivos para conflitos relacionados à expansão de poder. O autor então passa a discutir o surgimento do direito internacional clássico. Segundo Hofbauer, durante certos períodos históricos surgiram tentativas de limitar os efeitos destrutivos das guerras. Essas limitações não vieram inicialmente de um governo mundial, mas de acordos, costumes e práticas desenvolvidas gradualmente entre diferentes sociedades. Uma parte importante dessas regras surgiu da necessidade de proteger o comércio internacional. Mercadores e comerciantes precisavam manter relações econômicas mesmo quando existiam conflitos entre governos. Segundo Hofbauer, isso levou ao desenvolvimento de práticas jurídicas privadas voltadas à preservação das trocas comerciais. O autor cita como exemplos a Lex Mercatoria, o direito marítimo, regras comerciais internacionais. Esses sistemas jurídicos frequentemente surgiram de maneira espontânea através das próprias necessidades do comércio e não por imposição centralizada de um superestado internacional. Na visão de Hofbauer, isso demonstra que formas de cooperação internacional podem surgir sem necessidade de autoridade política global. O autor também analisa as chamadas leis de guerra. Segundo ele, o objetivo original dessas regras era limitar o alcance da destruição militar. Historicamente, algumas normas buscavam proteger civis, preservar cidades, restringir ataques indiscriminados, evitar destruição econômica total e manter a neutralidade comercial. Na visão do autor, essas limitações possuíam lógica prática. Governos percebiam que guerras ilimitadas poderiam destruir riqueza, comércio e estabilidade de maneira prejudicial para todos os lados envolvidos. Assim, durante certos períodos históricos, os conflitos foram relativamente mais restritos. Hofbauer menciona especialmente exemplos de guerras limitadas na Europa medieval e renascentista. Ele cita o jurista Will, que descrevia algumas guerras italianas do século XV como conflitos relativamente controlados. Segundo essa interpretação, mercenários profissionais frequentemente lutavam entre si, enquanto grande parte da população civil continuava suas atividades econômicas. Os comerciantes desejavam minimizar interrupções porque estavam mais interessados em prosperidade econômica do que em destruição militar. Na visão de Hofbauer, existia nesse período certa separação entre guerra estatal e vida civil.
O autor considera isso importante porque acredita que guerras modernas se tornaram muito mais destrutivas justamente devido ao crescimento do poder estatal e da mobilização ideológica das populações. Outro conceito central do capítulo é a neutralidade. Segundo Hofbauer, o direito à neutralidade representava a tentativa importante de limitar guerras. A ideia era simples: países não envolvidos diretamente no conflito deveriam continuar podendo comerciar, manter relações econômicas, preservar sua população civil, evitar participação forçada. Isso ajudava a impedir que guerras locais se transformassem em conflitos globais. Na visão do autor, a neutralidade funcionava como barreira contra a expansão ilimitada da guerra. O comércio internacional privado também era parcialmente protegido por essas regras. Segundo Hofbauer, isso refletia uma visão mais limitada dos conflitos interestatais. Porém, o autor acredita que o cenário moderno mudou profundamente. É aqui que aparece sua crítica ao internacionalismo contemporâneo e ao conceito de segurança coletiva. Segundo Hofbauer, os sistemas modernos de alianças globais frequentemente ampliam o alcance das guerras em vez de restringi-las. Na lógica da segurança coletiva, um conflito envolvido determinado país pode automaticamente envolver muitos outros governos aliados. Isso transforma guerras locais em conflitos amplos e potencialmente globais. O autor considera esse processo extremamente perigoso. Na visão dele, quanto maior a centralização internacional do poder político, maior tende a ser a escala das guerras. Hofbauer argumenta que guerras antigas frequentemente eram mais limitadas porque os governos possuíam capacidade menor de mobilização total da sociedade. Já os estados modernos conseguem recrutar milhões de pessoas, controlar economias inteiras, utilizar propaganda em massa, mobilizar populações civis, ampliar a tributação, financiar conflitos gigantescos. Isso transforma a guerra em confrontos muito mais destrutivos. O autor acredita que o nacionalismo moderno também contribuiu para essa mudança. Em guerras antigas, muitos conflitos eram vistos principalmente como disputas entre governantes. Já nas guerras modernas, populações inteiras passam a ser mobilizadas emocionalmente. Os civis deixam de ser considerados relativamente separados do conflito e passam a ser incorporados ao esforço de guerra. Segundo Hofbauer, isso reduz drasticamente os limites tradicionais das guerras. Outro ponto importante do capítulo é a crítica implícita à ideia do governo mundial. Embora Hofbauer não desenvolva extensamente esse tema aqui, sua lógica sugere que concentrar poder político em escala global poderia criar perigos ainda maiores. Se o poder estatal já tende à expansão dentro de países individuais, um superestado internacional poderia concentrar a autoridade em dimensão muito mais ampla. O autor prefere sistemas descentralizados porque considera que múltiplos centros de poder, ao menos, criam limitações recíprocas entre governos. No final do capítulo, Hofbauer reforça sua interpretação geral das relações internacionais. Segundo ele, estados competem naturalmente por poder, guerras surgem da própria lógica estatal, governos buscam expansão territorial e política, mecanismos jurídicos clássicos tentaram limitar conflitos, neutralidade e comércio internacional ajudavam a restringir guerras, sistemas modernos de mobilização total ampliaram enormemente a destruição militar. Assim, na visão do autor, a guerra não é simples acidente histórico nem consequência inevitável da natureza humana em geral. Ela surge principalmente da dinâmica dos próprios estados, instituições que possuem incentivos permanentes para expansão, rivalidade e concentração de poder. Capítulo 7. Neste capítulo, Hofbauer reúne todas as ideias desenvolvidas ao longo do livro e apresenta sua interpretação geral da história humana. Segundo o autor, a história pode ser entendida como uma disputa permanente entre duas forças opostas, o poder estatal e o poder social. Essa tensão seria o verdadeiro motor dos acontecimentos políticos e econômicos ao longo da civilização. Na visão de Hofbauer, quase todos os grandes conflitos históricos podem ser analisados a partir dessa oposição. De um lado, estaria o poder social, a capacidade criativa, produtiva e cooperativa dos indivíduos agindo livremente em sociedade. Do outro lado, estaria o poder estatal, a estrutura política baseada em coerção, tributação, controle e centralização. Segundo o autor, essas duas forças possuem naturezas muito diferentes e frequentemente entram em conflito. O capítulo começa explicando o conceito de poder social. Para Hofbauer, poder social é toda a capacidade humana de produzir riqueza e desenvolver civilização através da cooperação voluntária. Isso inclui trabalho, comércio, mercado, ciência, tecnologia, cultura, associações voluntárias, empreendedorismo, relações sociais espontâneas.
Na visão do autor, a sociedade possui enorme capacidade de organização natural sem necessidade de controle central permanente. Os indivíduos cooperam porque isso beneficia todos os envolvidos. Quando pessoas trocam livremente produtos e serviços, ambas acreditam estar melhorando sua situação. Isso cria crescimento econômico, inovação e prosperidade. Hofbauer vê o mercado como um mecanismo de coordenação social baseado no consentimento. Cada pessoa busca seus próprios objetivos, mas a cooperação voluntária acaba produzindo ordem social complexa. Segundo o autor, grande parte do avanço da civilização surgiu justamente dessas interações livres entre indivíduos. A sociedade civil, portanto, não seria caos ou desorganização. Pelo contrário, seria uma rede extremamente sofisticada de cooperação espontânea. Hofbauer argumenta que famílias, empresas, instituições privadas, associações culturais, comércio e comunidades locais conseguem criar estruturas sociais complexas sem necessidade de direção coercitiva central. Na visão dele, o poder social é essencialmente produtivo. Ele cria riqueza, conhecimento e progresso. Mas existe outra força atuando paralelamente na história, o poder estatal. Segundo Hofbauer, o poder estatal opera de maneira oposta ao poder social. Enquanto o poder social depende da cooperação voluntária, o poder estatal depende da coerção. O autor define o Estado como uma instituição baseada no monopólio da força, na tributação coercitiva, na centralização do poder, no controle político da sociedade. Na visão de Hofbauer, o Estado não produz riqueza diretamente, ele se apropria da riqueza produzida pela sociedade. Por isso, ao longo do livro inteiro, o autor descreve o aparato estatal como estrutura parasitária sobre o setor produtivo. Segundo ele, toda expansão estatal depende necessariamente da existência prévia de produção privada. O governo só consegue arrecadar impostos se indivíduos primeiro criarem riqueza. Isso significa que o Estado depende da sociedade para sobreviver, mas ao mesmo tempo interfere constantemente nela. Hofbauer argumenta que existe tensão permanente entre essas duas forças. O poder social tende à descentralização, à cooperação, à inovação, à liberdade individual, ao crescimento espontâneo. Já o poder estatal tende à centralização, ao controle, à regulamentação, à expansão burocrática, ao aumento da autoridade. Segundo o autor, a história humana é marcada justamente por esse conflito contínuo. Em alguns períodos históricos, o poder social avança. O comércio cresce, as cidades prosperam, a inovação aumenta, os mercados se expandem, as liberdades individuais se fortalecem. Em outros períodos, o poder estatal se intensifica. Os impostos aumentam, as guerras se expandem, a centralização política cresce, a burocracia se amplia, as liberdades diminuem. Na visão de Hofbauer, a civilização progride principalmente quando o poder social consegue limitar o poder político. O autor acredita que os maiores avanços econômicos e culturais ocorreram em períodos de relativa liberdade econômica e descentralização estatal. Segundo ele, o crescimento do comércio internacional, do capitalismo e da produção industrial aconteceu porque os indivíduos receberam maior espaço para agir livremente. Quanto menos obstáculos coercitivos existiam, maior teria sido a capacidade de inovação da sociedade. Hofbauer interpreta o desenvolvimento do capitalismo como resultado do fortalecimento gradual do poder social. O mercado permitiu cooperação em larga escala entre milhões de pessoas sem necessidade de planejamento central. Isso produziu enorme crescimento econômico e aumento do padrão de vida. Mas, segundo o autor, o Estado frequentemente tenta absorver ou controlar esses avanços. Conforme a sociedade se torna mais rica, o governo busca ampliar a tributação, expandir regulamentações, aumentar burocracia, concentrar mais autoridade, controlar setores produtivos. Assim, o crescimento do poder social gera também incentivos para a expansão do poder estatal. O autor considera esse conflito praticamente permanente. Hofbauer também afirma que muitos acontecimentos históricos apresentados como inevitáveis foram, na verdade, resultados dessa disputa entre liberdade social e centralização política. Segundo ele, guerras, crises econômicas e expansões governamentais frequentemente fortaleceram o poder estatal às custas da autonomia da sociedade civil. O autor rejeita a ideia de que o Estado seja o criador da ordem social. Na visão dele, a ordem surge principalmente da cooperação espontânea entre indivíduos livres. O governo frequentemente aparece depois, apropriando-se dessa estrutura produtiva já existente. Hofbauer também critica a noção que a liberdade e Estado crescem juntos. Segundo o autor, a expansão estatal normalmente ocorre através da redução da autonomia individual.
Quanto maior o controle político sobre economia e sociedade, menor o espaço para decisões voluntárias. Por isso, o tema final do livro é a tensão entre liberdade e poder. Na visão de Rothbard, essa tensão nunca desaparece completamente. O indivíduo deseja autonomia, propriedade, liberdade de escolha, cooperação voluntária. Já o Estado tende à expansão, ao controle, à centralização, à arrecadação crescente, ao fortalecimento institucional. Segundo o autor, essas duas dinâmicas frequentemente entram em choque. Rothbard argumenta que toda sociedade precisa escolher, em algum grau, entre ampliar a liberdade individual ou ampliar a autoridade política. Quanto maior o poder estatal, menor tende a ser o espaço para relações voluntárias independentes. Por outro lado, quanto mais forte o poder social, mais limitada tende a ser a capacidade de controle político centralizado. O autor vê essa disputa como elemento central da história humana. No final do capítulo, Rothbard reforça sua conclusão geral. Segundo ele, a sociedade é capaz de cooperação espontânea. A produção nasce das relações voluntárias. O Estado depende da riqueza criada pela sociedade. O poder político possui tendência natural à expansão. A civilização avança quando o poder estatal é limitado. Liberdade individual e centralização política permanecem em tensão constante. Assim, para Rothbard, a história não é principalmente a história de governos, reis ou instituições políticas. Ela é, acima de tudo, a história da luta contínua entre o poder social produtivo e o poder estatal coercitivo. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal. Lembrando para você que na descrição do vídeo e no comentário fixado você encontra o link para a central de mídias do canal, onde você encontra o link também para a Toca do Sagaz, que é a comunidade aqui do canal, onde você vai receber conteúdos extras, complementares e acesso também ao curso gratuito de Bitcoin. Fica à vontade também na seção de comentários para fazer um comentário e interagir também com esse vídeo. Assim, você estará ajudando esse conteúdo a chegar a outras pessoas que também gostem desse tipo de conteúdo. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.